Oi pessoal, tudo bom? Então, a gente volta no vídeo de hoje para a gente fazer um vídeo de revisão. Ele é revisão de uma matéria que a gente aprendeu lá no 7º ano, porque a gente vai precisar dessa matéria para ter introdução às próximas matérias, que é um nível um pouquinho mais acima do que nós vimos ano passado. Então, a gente vai começar revendo equação do primeiro grau. O que precisa acontecer para uma equação ser do primeiro grau? Primeira coisa, ela precisa ter o sinal de igualdade. Quando ela não tem o sinal de igualdade, já não é uma equação. E a gente já viu que não é só isso. A gente viu que a classificação de equação passa por ser uma sentença aberta com sinal de igualdade. Priscila, o que era mesmo uma sentença aberta? Uma sentença aberta era uma sentença que tinha variáveis. E aí por isso que a gente chamava de sentença aberta. E aí tem o sinal de igualdade. Para ela ser do primeiro grau, é necessário que o maior expoente da letra seja 1. Então, vamos identificar. Olha como é que a gente identifica. Eu tenho esse meu primeiro exemplo. 3x mais 4 igual a 7. É uma equação? É uma sentença aberta, ó, tem letra, tem sinal de igual, e o expoente do meu x, o expoente da minha variável, é 1. Então, essa daqui, ó, equação do primeiro grau. O exemplo de baixo. É uma sentença aberta? É. Por quê? Porque é uma sentença que tem uma variável. É uma equação? É, porque tem sinal de igualdade. Porém, o maior expoente da variável é 2, que é o que está aqui. Então, ela é uma equação do primeiro grau? Não, ela é uma equação de segundo grau. Lembrando, o grau é o maior expoente que a letra recebe. Meu terceiro exemplo. É uma sentença aberta? É, porque tem letra. É equação? Sim, porque tem sinal de igualdade. É do primeiro grau? É. Olha os expoentes aqui, ó, do y. Expoente 1, então, equação do primeiro grau. O nosso último exemplo de identificação. É uma sentença aberta? É, porque tem variável. É equação? Não. Equação tem sinal de igualdade. Isso aqui é um sinal de desigualdade. O que ele está dizendo pra gente? Que esse primeiro membro, ele é maior ou igual ao meu segundo membro. Então, isso aqui não é uma equação, é uma inequação. E a gente viu como é que a gente trabalhava com inequação no ano passado. Vamos relembrar como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau. O que a gente precisa fazer? Na equação do primeiro grau, a gente busca isolar a variável x. E aí, está tudo separado por um sinal de igualdade. Eu tenho o primeiro membro e o segundo membro. Toda vez que eu mudo alguém do lado do sinal de igualdade, toda vez que eu mudo um termo, ele muda de lado, mudando a operação e não o sinal. Então, pensa assim, se ele é soma, ele vai para o outro lado como subtração. Se ele é subtração, ele vai para o outro lado como soma. Se é multiplicação, divisão. Se é divisão, multiplicação. Se é potência, vai para o outro lado como raiz. E se é raiz, vai para o outro lado como potência. Então, não muda o sinal, ele muda a operação. Acompanha aqui. Eu tenho menos 5x mais 13 igual a 4 vezes 48 menos x. Primeira coisa que eu preciso fazer antes de sair trocando as coisas de lado. Eu tenho 4 que multiplica uma operação dentro do meu parênteses. Então, primeiro passo, preciso aplicar a distributiva e distribuir esse produto para dentro do meu parênteses. Vou repetir o que vem aqui no primeiro membro, porque eu não vou fazer nada. Nesse momento, menos 5x mais 13, igual, fiz 4 vezes 48, 192. 4 vezes menos x, menos 4x. Então, se o nosso intuito agora é isolar a variável, é deixar só o x no primeiro membro, quem tem letra vai para o primeiro membro, quem não tem, volta para depois do sinal de igual. Então, quem está fora do lugar? O 13 e o menos 4x. Na linha de baixo, já mudei eles de lugar. O menos 4x, ele vai para o outro lado mais 4, porque eu mudei a operação. O menos 13, ele vai para o outro lado, mais 13, ele vai para o outro lado, menos 13. Fazendo a conta, menos 5x mais 4x dá menos x. Por quê? Pensa em dinheiro, eu estou devendo R$5. Se eu paguei 4, eu continuo devendo. E esse é sinal de menos para indicar isso. Eu estou devendo quanto? R$1. A gente já sabe que quando é 1, quando o coeficiente é 1, eu não preciso colocar, por isso que não tem número aqui. E eu fiz 192 menos 13, que dá 179. Qual é o grande problema para a gente terminar dessa conta? A gente já viu que eu não posso ter, no final das minhas contas, a minha variável negativa. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar a minha sentença inteira por menos 1. Isso significa o quê? Eu altero o sinal da minha sentença.
Então, o menos x multiplicado por menos 1 fica mais x. E o mais 179 multiplicado por menos 1, menos 179. Resolvemos o problema. Então, a gente achou que o valor da variável x, que torna essa sentença verdadeira, é menos 179. Estamos relembrando? Espero que sim. Eu vou apagar o quadro e a gente volta no próximo quadro com outra resolução. Então, pessoal, voltamos com outro exemplo, para a gente relembrar como é que a gente resolve esse tipo de equação do primeiro grau. Eu tenho o seguinte, 4x, o enunciado seria a partinha azul, tá? Porque eu já deixei resolvido para facilitar a nossa vida. 4x menos 98 é igual a x sobre 2. O que a gente precisa fazer aqui? A gente tem uma fração e as outras partes, os outros membros, não são fração. Primeira coisa que a gente precisa fazer, lembra, adição e subtração de frações só pode ser feito quando o meu denominador é igual. Então, o primeiro passo, a gente faz o MMC. MMC é entre 2 e 1 é 2. Lembra, o que eu faço no MMC? Igualo os meus denominadores. Então, o meu novo denominador de todo mundo é 2. E aí a gente faz 2, que é o meu denominador novo, dividido por 1 dá 2. 2 vezes 4, 8. Mesma coisa aqui. 2 dividido por 1, 2 vezes 98, 196. Repara que mantém o sinal. Nesse, 2 dividido por 2, 1 vezes x, mantém x. Quando uma equação inteira está com o mesmo denominador, o que a gente fazia? Que a gente fazia lá no ano passado. Igualamos o denominador com que objetivo? Eliminar esse denominador da minha equação. Então, eu elimino o denominador e fico com 8x menos 196 é igual a x. Agora, letra para um lado, número para o outro. Lembra? O objetivo é isolar a variável. Então, o x está fora do lugar e o menos 196. O x aqui, ele está representando uma soma. Está sem sinal, ele é positivo. Mudou de membro, ele vai e muda a operação dele. Então, ele fica como menos x. Menos 196, subtração. Vem para o outro lado, vira mais 196, como se fosse uma soma. Agora, 8x menos 1x, 7x. Não tinha conta no segundo membro, repito 196. Lembra que eu falei? Muda de lado, eu mudo a operação. O 7 e o x, eles estão se multiplicando. Então, eu preciso isolar o x. O 7 ele vai mudar para o outro membro. Então, ele vai para o outro lado como divisão. E aí, eu divido 196 por 7, 28. E a gente encerra a nossa conta. Então, a gente se encontra no próximo vídeo com um complemento das novas equações que a gente vai aprender agora. Até mais!